Vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como instalar e configurar o Windows, principalmente para vocês aí que não tem um recurso que é o TPM 2.0, que é necessário para a instalação do Windows 11. E eu vou ensinar também para quem já tem o TPM 2.0, porque muitos YouTubers acabam ensinando de uma forma bem crua e não explicam nos pequenos detalhes, o que acaba complicando na hora de instalar o Windows. E acaba ocasionando muitos problemas para vocês, muita dor de cabeça. E nesse vídeo de hoje eu vou simplificar isso e trazer de uma forma bem clara para que vocês entendam. Primeiro, a gente vai precisar de um pendrive de pelo menos 8 gigas. Um pendrivezinho básico, normal, de 8 gigas. E vamos precisar de um programa chamado Rufus e da ISO. Vamos lá, vou ensinar vocês. Vocês abram aí o navegador de vocês e pesquisem Rufus. Vai abrir o site aqui deles. Eu vou deixar o site aí na descrição para ficar mais fácil para vocês. Após aparecer aqui, vocês podem baixar. O arquivo exe para poder só executar. Assim que baixar, ele deixem aqui na área de trabalho de vocês para ficar mais fácil. E logo em seguida, a gente vai pesquisar o Windows. Aqui, ó. Windows 11 ISO. Chegando aqui, a gente escolhe exatamente essa opção aqui, ó, baixar a imagem de disco ISO do Windows 11 para dispositivo x64. Vamos selecionar aqui, vamos em ISO, vamos em baixar. Após vocês clicarem nessa opção de baixar, vai abrir outra janela para vocês selecionarem o idioma. Vamos selecionar aqui o idioma, Português Brasil, confirmar. Após confirmar, vai aparecer essa opção aqui para vocês, baixar o Windows 11, Português Brasil, 64 bits, baixar. Vamos clicar em baixar. Eu não vou baixar porque eu já tenho aqui baixado, já está aqui na área de trabalho. Mas vocês deixem exatamente como está o meu. Pega o pendrive de vocês, já pluga no computador de vocês, que vocês vão precisar. Lembrando que o pendrive vai ser formatado. Se tiver alguma coisa importante no pendrive, passa para um local seguro, faz um backup dos seus arquivos para não perder nada. Vamos aqui, já está aqui o pendrive, tudo certinho. A gente pode executar o Rufus. Aperta em sim. E aqui que é o macete, que muitos não explicam direito. Aqui nessa aba de dispositivo, a gente seleciona o nosso pendrive. Pode ser que para vocês não estejam aparecendo USB Drive, esteja aparecendo só a letrinha. Para vocês saberem qual é a letra do pendrive de vocês, é só vocês irem aqui no gerenciador de arquivo e procurar. Geralmente ela tem algumas letras. Ó. No meu caso, meu pendrive é o disco G. Voltando aqui para o tutorial. Após fazer isso, a gente vai aqui nessa opção de seleção de boot. Aqui a gente deixa na opção disco ou imagem ISO. Deixa selecionada essa opção. E aqui a gente vai buscar essa ISO que a gente baixou. No meu caso, está na área de trabalho. No de vocês podem estar na opção de download ou na área de trabalho, se vocês botarem também. Vamos clicar aqui e vamos selecionar. Aqui, ó. Windows 11, está aqui a versão do Windows. A gente pode selecionar. Vamos clicar em abrir. E aqui que está o macete. Algumas placas antigas, como muitas da X99, do pessoal que usa Xeon, não usam o tipo de partição GPT. Acabam usando muito o MBR. Então, para você que tem uma BIOS antiga, aquela BIOS lá que é toda cinza e com os nomes azuis, usem o formato MBR. Para vocês que tem aquela BIOS personalizada, que é toda modificada, toda bonitinha, deixa no GPT. Se vocês não sabem como identificar se a BIOS de vocês suporta UEFI, ou CSM, ou Legacy, eu vou deixar aí umas fotos para vocês, de uns exemplos, para vocês saberem onde verificar isso na BIOS de vocês. Lembrando que é bom você instalar o MBR ou GPT de acordo com o que for na BIOS de vocês. Por exemplo, a minha é UFI. Quando eu inicio, aparece lá a informação UFI, ou seja, tem que ser no GPT. Apareceu UFI, é GPT. Vamos deixar aqui marcado GPT mesmo. Vamos aqui para a segunda parte. Aqui em nome a gente pode botar o nome que a gente quiser. Vou botar Win 11, só para identificar que é o Windows 11. Aqui na aba de formatação, a gente deixa aqui formatação rápida, não mexe. Aqui também não mexe.
deixa exatamente como está o meu, nesse ponto aqui. Vamos apertar em iniciar. E aqui em iniciar vai aparecer algumas opções para vocês. Provavelmente vai estar desmarcado. A gente vai marcar remover a exigência de 4 GB de RAM, Secure Boot e TPM 2.0. Se o teu computador não tem TPM 2.0, marque essa opção. Se tem o TPM 2.0, não precisa marcar porque não tem problema nenhum. Aqui é remover a exigência de uma conta da Microsoft. A gente pode marcar também, que é para esquipar, basicamente, essas perguntas bestas que o programa da Microsoft tem. Botar aqui, desativar dados de coleta, pode desativar também. E é só isso mesmo. Aperta OK. OK novamente, ele vai formatar o pendrive e pode iniciar. Ele vai carregar aqui todinho. Quando terminar de carregar, vai ficar aqui uma barrinha verde completa com um aviso escrito pronto. Após isso, vocês podem fechar. A gente inicia a próxima parte. Após isso, já deu um concluído aqui. Já está tudo pronto. Deu pronto, não ficou vermelho, não deu nenhuma falha. A gente pode fechar. Depois de vocês fazerem todo o procedimento no Rufus, a gente vai precisar entrar na BIOS. Antes de entrar na BIOS, é importante que vocês pulem o pendrive de vocês, de preferência bem na parte de trás do computador. De preferência nessas partes USB que são coloridas, que são 3.0, para ficar bem mais rápido. Após isso, a gente vai precisar entrar na BIOS. Para entrar na BIOS é bem simples. Quando vocês ligarem o computador, vocês têm que ficar apertando várias vezes repetidamente a tecla F2, Delete ou F12. Em alguns, até o ESC serve para entrar na BIOS também. Eu recomendo vocês darem uma pesquisada para saber qual o botão para entrar na BIOS de vocês, dependendo da placa de vocês. Vocês pesquisem o modelo da placa e para ver qual o botão para acessar a BIOS. Assim que aparecer a primeira imagem, vocês fiquem clicando no botão para poder acessar a BIOS. Após a gente entrar aqui na BIOS, a gente não vai conseguir mover pelo mouse. Não vai dar. A gente vai mover aqui tudo pelo teclado. No caso, pelas setas. Vamos aqui para direita, direita, direita. Nessa aba aqui de boot. Vamos apertar Enter na primeira opção. Boot Option 1. Vamos apertar. E vamos escolher o pendrive. Caso o pendrive de vocês não esteja aparecendo aqui, vocês dão um ESC e vão nessa opção aqui, ó. Hard Drive BBS. E aqui no Boot Option 1, vamos selecionar o pendrive. O meu, no caso, é esse aqui, ó. Vendor Coproduct Code 2.0. O meu é esse aqui. Vamos selecionar. A gente pode voltar com ESC. E aqui de novo, a gente verifica se apareceu. Ó, no caso, ele já apareceu aqui, ó. Vamos selecionar ele, apertando Enter. E após selecionar, vamos para a direita. E vamos aqui na opção Save Changes and Exit. Vamos clicar, salvar. E aqui ele já vai reiniciar através do pendrive. Pendrive que vocês salvaram aí o Windows de vocês. Agora a gente vai seguir aqui um passo a passo de instalação do Windows. Aparecer essa tela azul significa que já deu certo. Aqui vai perguntar qual idioma vocês querem botar. Vocês podem dar um avançar. Aqui em opção de teclado a gente pode botar ABNT2, que é o mais atualizado, mais recente. Pode avançar também. E aqui vai aparecer a opção instalar o Windows 11. Você vai botar só marcar essa caixinha aqui, concordar e vamos avançar. Aqui vai perguntar se vocês têm uma chave de ativação do Windows. Como provavelmente vocês não têm, vamos pular essa etapa, não tenho chave de produto. Aqui vai perguntar qual versão do Windows vocês querem instalar, se é a Home, se é a Pro, e aí vocês vão escolher. No caso, eu prefiro instalar a Home, porque vem com poucos recursos, faz mais meu estilo de uso. Vamos avançar. Aqui vocês vão aceitar e aqui que está o negócio. Aqui vai aparecer as partições de vocês, o disco de vocês. No meu caso, eu fiz uma partição de 80 GB. Disco 2. Ele está aqui como não alocado. Mas como eu sei que provavelmente vocês não alocaram nenhum espaço no HD de vocês, a gente vai fazer um procedimento como se estivesse instalando em um HD zerado. E mesmo se tiver alguma coisa, não tem problema, a gente vai apagar. No caso aqui do disco 2, que é onde eu vou instalar o Windows, que é no meu segundo HD, a gente vai estar apagando ele. Tudo que tiver disco 2 aqui, a gente vai apagar. Para apagar, basta a gente selecionar aqui, excluir partição. No caso, a gente vai apagar tudo que está no disco 2, que é o segundo HD. Disco 2 aqui, vamos excluir partição. Vamos aqui novamente em disco 2. Essa parte aqui que está partição 1, disco 2, partição 1. Vamos excluir. Aí vamos aqui de novo em disco 2 também, onde tem novo volume, vamos excluir. E vamos aqui de novo em disco 2 e excluir também. Após isso, vai ficar só um disco 1. Vai ficar como não alocado. Vocês estão vendo aqui, ó, não alocado.
Após isso, a gente pode dar um avançar. Vamos avançar novamente para instalar e já vai iniciar o processo de instalação aqui. Após vocês concluírem a instalação, o computador já vai estar pronto para uso, já vai estar no ponto certo para utilizar, basta vocês configurarem do jeito que vocês gostam e fica pela preferência de vocês. Lembrando que eu fiz uma modificação aqui no meu Windows para a galera que curte jogar aí e quiser, daqui a pouco eu vou soltar um vídeo aí de otimização do Windows. Eu instalei todos os meus programas, todos os recursos que eu uso e o Windows está ocupando só isso de memória RAM por volta ali de 3 gigas de memória RAM, mesmo com todos os meus programas já instalados. Eles não estão aparecendo aqui na área de trabalho porque eu ocultei, né? Mas eles estão instalados aqui. Tudo que eu uso. Enfim, o tutorial foi esse. Eu espero muito ter te ajudado. Qualquer dúvida que você tiver aí, deixa no comentário que eu vou estar respondendo todo mundo. E foi isso. Vejo vocês na próxima. Valeu, falou!